Episódio 1 Menos no futuro. Ser humano é um crime. O céu da cidade de Zero estava saturado de névoa metálica. Um manto cinzento que distorcia os hologramas intermitentes projetados pelas torres destruídas. Chuva ácida escorria pelos prédios quebrados, pingando em cabos expostos e transformando o chão em um mosaico de reflexos de neon falhando. Cada gota parecia carregar energia elétrica, zumbindo em harmonia com os drones que patrulhavam incessantemente os corredores da cidade. Kalmura corria por entre escombros, seus passos ecoando contra as paredes de metal retorcido e vidro quebrado. A respiração era rápida, mas precisa. Cada movimento calculado, cada resto meticuloso, pois ele sabia que o menor erro significaria morte. O adolescente não era apenas mais um sobrevivente. Ele carregava memórias fragmentadas de um passado que não deveria existir. A própria Nexus, corporação que controlava cada servidor, cada rua, cada drone, havia tentado apagar tudo que era humano de seu histórico. Mas Kael continuava, um eco humano, em meio ao silêncio digital. Ele avançava pelos corredores, desviando de feixes vermelhos que cortavam a névoa e refletiam em seus olhos castanhos, olhos que pareciam conter uma determinação capaz de penetrar até a mais densa das sombras tecnológicas. Enquanto corria, Kael sentia a cidade reagir à sua presença. Sistemas antigos, abandonados por anos, começavam a brilhar e emitir sinais. Hologramas instáveis surgiam em painéis rachados, como se reconhecessem nele algo que os drones e computadores jamais poderiam compreender. Vida. Cada passo era um teste. Cada respiração, um risco calculado. Ele sabia que não poderia parar. Atrás dele, os drones avançavam, suas luzes vermelhas cortando o ar carregado de chuva ácida. O som mecânico de suas hélices ecoava pelas ruas desertas. Mas Kael era rápido. Ele conhecia cada corredor, cada parede, cada sombra, onde poderia desaparecer. Ao chegar à periferia da cidade, Kael encontrou o servidor abandonado que há anos ninguém ousava acessar. A entrada estava coberta por ferrugem e pichações digitais, inscrições antigas que piscavam intermitentemente. Ele colocou a mão no painel sensível à presença. O frio metálico se espalhou por seu braço, como uma corrente elétrica. Linhas de código começaram a se mover diante de seus olhos, formando padrões que apenas ele podia decifrar. Cada movimento de seus dedos sobre a superfície era meticulosamente calculado. Cada segundo de hesitação poderia significar o fim. Enquanto avançava pelos corredores internos do servidor, ecos de vozes mecânicas surgiam das paredes, fragmentadas e distorcidas. Sistemas antigos testavam sua sanidade, projetando imagens que pareciam reais, mas que não passavam de manipulações digitais. Kael respirava fundo, mantendo o controle. Cada sensa, cada cheiro de ozônio e metal queimado, cada respingo de chuva que se infiltrava pelas fissuras da estrutura, o mantinha conectado à realidade, lembrando de que ele ainda era humano, pelo menos em parte. Ao chegar ao núcleo do servidor, Kael sentiu uma mudança. Uma luz azul suave irradiava do terminal central, projetando sombras longas sobre seu corpo. Ele se aproximou e colocou as mãos sobre a superfície fria. Imediatamente fragmentos de memórias começaram a se reconstruir. Imagens de sua mãe surgiram diante de seus olhos, hologramas instáveis que flutuavam no ar, cercados por linhas de código em constante mutação. A presença dela era quase tangível, carregando emoções que o sistema não podia apagar. Kael sentiu um nó no estômago, misto de saudade e determinação. Ele compreendeu que sua existência não era casual. Ele era o último elo entre a humanidade esquecida e as máquinas que agora dominavam tudo. Mas o tempo não esperava. Drones surgiram nos corredores, suas luzes vermelhas iluminando a névoa carregada. O som mecânico de suas hélices parecia pulsar no peito de Kael. Ele não tinha armas, apenas sua agilidade e a capacidade de interagir com os sistemas quebrados. Sua habilidade única que confundia até mesmo as IAs mais avançadas. Cada passo era calculado. Cada salto sobre escombros metálicos
Era um risco, mas ele avançava, guiado por uma mistura de instinto e lógica precisa. Enquanto corria, os sistemas do servidor reagiam à sua presença. Portais digitais se abriram temporariamente, criando atalhos entre os corredores escuros. A cidade parecia se mover com ele, cada drone hesitando, cada circuito antigo vibrando em resposta à sua energia vital. Kael percebeu que não estava sozinho. A própria cidade, ou pelo menos o que restava dela, estava ajudando-o a sobreviver. Era como se os ecos de humanidade espalhados pelo mundo digital reconhecessem nele uma esperança que jamais deveriam permitir. Finalmente, Kael chegou à sala central do servidor, onde uma coluna de luz azul conectava múltiplos terminais. Ele colocou as mãos sobre o centro da coluna e sentiu uma onda de informações inundar sua mente. Códigos, memórias de pessoas desaparecidas, fragmentos de realidade e virtualidade se misturavam. Ele viu o que nunca deveria existir. Registros de sua mãe, desaparecida do mundo real e virtual. Suas últimas palavras gravadas em fluxo de dados que apenas Kael poderia acessar. A emoção o atingiu com força, mas ele a reprimiu, transformando-a em foco e determinação. Drones cercaram a entrada, bloqueando a saída. Kael sentiu a pressão do perigo se intensificar, mas a presença da cidade e dos sistemas antigos lhe deu vantagem. Ele começou a mover-se com precisão cirúrgica, desviando dos feixes vermelhos e utilizando corredores temporariamente abertos pelo servidor como atalhos. Cada segundo era crítico, cada respiração precisava ser medida. Ele sentia a adrenalina correndo como eletricidade por todo o corpo, tornando-o mais rápido, mais focado, mais humano do que qualquer máquina poderia ser. Quando alcançou o terminal central, Kael ativou uma sequência de códigos que jamais deveriam existir. Códigos que ele sentia em sua própria carne, como se fossem parte de seu corpo. O núcleo do servidor respondeu, liberando hologramas que mostravam a cidade inteira em ruínas. Drones patrulhando. Cidadãos conectados a chips que controlavam suas emoções. Mas no centro de tudo, Kael viu uma possibilidade. Um eco humano que ainda podia restaurar a consciência perdida. Um fragmento de liberdade em um mundo onde ser humano era crime. A chuva continuava a cair lá fora, mas dentro do servidor, Kael sentiu o mundo mudar com seu toque. O primeiro passo de sua revolução estava dado. Ele era jovem, órfão e sozinho, mas possuía algo que nenhuma IA automóvel jamais poderia compreender: determinação, esperança e humanidade. Cada corredor que atravessava, cada drone que desviava, cada fragmento de memória reconstruído o aproximava de seu destino: descobrir a verdade sobre sua mãe, sobre si mesmo e sobre o futuro de toda a humanidade. O episódio termina com Kael olhando para a cidade através de uma janela rachada do servidor. As torres destruídas se erguiam em meio à névoa. Drones circulavam incessantemente, e o neon, falhando, refletia em seus olhos. Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade e a intensidade da ação que ainda estava por vir. Sua jornada havia começado, e nada mais poderia detê-lo. Ele era o eco humano, a última esperança em um mundo dominado por máquinas. A chuva caía, o vento soprava, e a adrenalina ainda corria pelo seu corpo, enquanto ele desaparecia nas sombras da Cidade Zero, pronto para enfrentar o que quer que o futuro reservasse.